Capítulo 14. Nietzsche estava deveras preparado. Na manhã seguinte, tão logo Brauer completou seu exame físico, Nietzsche assumiu o controle. Veja, disse para Brauer, exibindo um grande e novo caderno. Como sou organizado. O Sr. Kaufmann, um de seus assistentes, fez a gentileza de me comprar isto ontem. Levantou-se do leito. Pedi também outra cadeira para o quarto. Que tal nos sentarmos e começar nosso trabalho? Brauer, silenciosamente admirado com a postura de autoridade assumida por seu paciente, acatou a sugestão e sentou-se ao lado de Nietzsche. Duas cadeiras estavam de frente para a lareira, onde um fogo alaranjado crepitava. Após se aquecer por um momento, Brauer virou sua cadeira para poder ver Nietzsche mais facilmente e persuadiu-o a fazer o mesmo. Vamos começar, disse Nietzsche, fixando as categorias principais da análise. Listei as questões que mencionou ontem ao me pedir ajuda. Abrindo seu caderno, Nietzsche mostrou como anotar em uma página separada cada uma das queixas de Brauer e as leu em voz alta. 1. Infelicidade geral. 2. Acossado por pensamentos estranhos. 3. Ódio de si próprio. 4. Medo de envelhecer. 5. Medo da morte. 6. Impulsos suicidas. A lista está completa? Surpreso com o tom formal de Nietzsche, Brauer não gostou de ouvir suas preocupações íntimas condensadas em uma lista e descritas tão clinicamente, mas por ora respondeu cooperativamente. Não totalmente. Tenho sérios problemas em relação à minha esposa. Sinto-me inexplicavelmente distante dela, como se fosse presa de um casamento e de uma vida que não de minha própria escolha. Considerava isso um problema adicional ou 2? Depende de sua definição de unidade. Sim, isso é um problema, como o fato de que os itens não estão no mesmo nível lógico. Alguns podem ser um resultado ou uma causa de outros. Nietzsche folheou suas notas. Por exemplo, infelicidade pode ser resultado de pensamentos estranhos, ou impulsos suicidas. Podem ser um resultado ou uma causa do medo da morte. O mal-estar de Brauer cresceu. Não estava gostando do rumo que essa conversa trocava e estava tomando. Por que temos que estabelecer uma lista final? De alguma forma, a ideia de uma lista não me agrada. Nietzsche pareceu preocupado. Seu ar de confiança era obviamente vulnerável. A uma objeção de Brauer, toda sua conduta mudava. Respondeu em um tom conciliador. Pensei que poderíamos proceder mais sistematicamente, fixando alguma prioridade para as queixas. Para ser franco, porém, não sei se devemos começar pelo problema mais fundamental. Digamos por enquanto o medo da morte, ou pelo menos fundamental, ou mais derivativo, digamos arbitrariamente, a invasão de pensamentos estranhos. Ou se devemos começar pelo clinicamente mais premente ou com risco de vida, digamos, os impulsos suicidas, ou pelo problema mais importuno, aquele que mais o perturba no dia a dia, digamos, o ódio de si próprio. A inquietação de Brauer aumentou. Tenho dúvidas de que esteja uma boa abordagem, mas eu a baseei em seu próprio método médico, respondeu Nietzsche. Pelo que me lembro, pediu que me falasse em termos gerais de meu estado. Desenvolveu uma lista de meus problemas e depois, sistematicamente, bem sistematicamente, conforme me lembro, foi explorando um de cada vez. Não é verdade? Sim. É assim que conduz um exame médico. Então, Dr. Brauer, por que resiste a tal abordagem agora? Teria uma alternativa a sugerir? Brauer fez que não com a cabeça. Colocado nestes termos, inclino-me a concordar com o procedimento que sugere. Só que parece forçado ou artificial falar sobre minhas preocupações vitais íntimas em categorias estanques. Na minha mente, todos os problemas estão inextricavelmente interligados. Além disso, sua lista parece tão fria. Essas coisas são delicadas, sensíveis, não tão fáceis de descrever como dores nas costas ou erupções da pele. Não confunda embaraço com insensibilidade, Dr. Brauer. Lembre-se, sou uma pessoa solitária conforme alertei. Não estou acostumado com contatos sociais fáceis e calorosos. Fechando o caderno, Nietzsche olhou para fora da janela por um momento. Deixe-me tentar outra abordagem. Lembro-me de que você disse ontem que precisamos inventar nosso procedimento juntos. Diga-me, Dr. Brauer, teve alguma experiência semelhante em sua clínica na qual possamos nos basear? Experiência semelhante? Bem, desconheço um precedente real na clínica médica para que os ambos estamos realizando. Nem mesmo sei como denominá-lo. Talvez terapia do desespero, ou terapia filosófica, ou algum nome ainda a ser inventado.
É bem verdade que os médicos são chamados para tratar de certos tipos de distúrbios psicológicos, por exemplo, aqueles com base física, como o delírio da febre cerebral, a paranoia da sífilis cerebral ou a psicose do envenenamento por chumbo. Também assumimos a responsabilidade por pacientes cujo estado psicológico prejudica sua saúde ou ameaça sua vida. Por exemplo, melancolia ou mania regressiva grave. Ameaça a vida? Como assim? Os melancólicos matam a si mesmos de fome ou cometem um suicídio. Os maníacos muitas vezes se exaurem até a morte. Nietzsche não reagiu, mas ficou sentado em silêncio contemplando o fogo. Obviamente, continuou Brauer, esses casos estão bem distantes de minha situação pessoal, e o tratamento para cada um deles não é filosófico nem psicológico, mas físico, como a estimulação elétrica, banhos, medicamentos, repouso forçado e assim por diante. Ocasionalmente, com pacientes que têm um medo irracional, temos que descobrir algum método psicológico para acalmá-los. Recentemente, fui chamado para tratar de uma mulher idosa que sentia pavor de sair de casa. Estava enfurnada no quarto havia meses. O que fiz foi falar com ela gentilmente até conquistar-lhe a confiança. Então, sempre que a havia, segurava sua mão para aumentar a sensação de segurança e a acompanhava para fora do quarto, cada vez um pouco mais longe. Mas isso é uma improvisação baseada no bom senso, como treinar uma criança. Um trabalho assim dificilmente requer um médico. Tudo isso parece distante de nossa tarefa, disse Nietzsche. Não há nada mais pertinente? Bem, é claro, existem os vários pacientes que recentemente vêm procurando os médicos devido a sintomas físicos, como paralisia, problemas da fala ou alguma forma de cegueira ou surdez, cuja causa reside inteiramente em um conflito psicológico. Chamamos esse estado de histeria, da palavra grega para o útero, hysturus. Nietzsche anuiu rapidamente com a cabeça, como para indicar que não havia necessidade de traduzir o grego para ele. Lembrando-se de que seu interlocutor fora professor de filologia, Brauer rapidamente prosseguiu. Costumávamos pensar que esses sintomas fossem causados por um útero errante. Ideia essa que, é claro, não faz sentido anatomicamente. Como explicam a doença dos homens? Por razões ainda não compreendidas. Trata-se de uma doença feminina. Ainda não se documentaram casos de histeria em homens. A histeria, sempre pensei, é uma doença que deveria ser de interesse especial para filósofos. Talvez sejam eles e não os médicos que explicaram por que os sintomas da histeria não se conformam com os caminhos anatômicos. O que você quer dizer? Brauer se sentiu mais relaxado. Explicar questões médicas a um aluno ostento era um papel confortável e familiar para ele. Bem, para tomarmos um exemplo, vi pacientes com as mãos anestesiadas de uma forma que não poderia possivelmente ser causada por um distúrbio dos nervos. Eles têm uma anestesia de luva, nenhuma sensação abaixo do pulso, como se uma faixa anestésica tivesse sido amarrada ao redor do pulso. E isso não se conforma com o sistema nervoso? Respondeu Nietzsche. Certo, o suprimento nervoso da mão não funciona. Dessa forma, a mão é suprida por 3 nervos diferentes, radial, cubital e mediano, cada um deles com uma origem diferente no cérebro. Na verdade, metade de alguns dedos são supridos por um nervo e a outra metade por outro. Mas o paciente não sabe disso. É como se o paciente imaginasse que a mão inteira é suprida por um único nervo, o nervo da mão, e depois desenvolvesse uma desordem em conformidade com sua imaginação. Fascinante. Nietzsche abriu seu caderno e anotou algumas palavras. Suponhamos que uma mulher especialista em anatomia humana desenvolvesse a histeria. Ela teria uma forma anatomicamente correta da doença? Estou certo de que sim. A histeria é um distúrbio ideativo e não anatômico. Existem indícios suficientes de que não envolve um dano anatômico real aos nervos. De fato, alguns pacientes podem ser mesmerizados e os sintomas desaparecem em minutos. Então, a remoção pelo mesmerismo é o tratamento atual? Não. Infelizmente, o mesmerismo não é bem visto nos círculos médicos, ao menos não em Viena. Ela sofre de má reputação, principalmente acredito porque muitos de seus primeiros praticantes eram charlatães sem formação médica. Além do mais, a cura do mesmerismo é sempre transitória. Mas o fato de que funciona ainda que brevemente fornece uma prova da causa psíquica da doença. Você tratou pessoalmente de tais pacientes? Perguntou Nietzsche. De alguns. Existe um paciente com quem trabalha extensamente cujo caso gostaria de lhe descrever. Não porque recomende que use esse tratamento comigo, mas porque fará com que comecemos a trabalhar em sua lista. Seu item número 2, se não me engano. Nietzsche abriu o caderno e leu em voz alta. Acossado por pensamentos estranhos? Não compreendo.
Por que estranhos? E qual é a conexão com a histeria? Deixe-me esclarecer. Primeiro, chamo esses pensamentos de estranhos porque parecem me invadir de fora. Não quero pensá-los, porém, quando os expulsos da mente, eles se retiram apenas por curto tempo para logo se infiltrarem insidiosamente de novo. Que tipo de pensamento? Bem, são pensamentos sobre uma bela mulher, a paciente de cuja histeria tratei. Devo começar do início e contar toda a história. Longe de se mostrar curioso, Nietzsche pareceu desconfortável com a pergunta de Brauer. Como regra geral, sugiro que me revele apenas o suficiente para que compreenda o caso. Peço que não se embarace ou humilhe. Nada de bom pode vir disso. Nietzsche era um homem reservado. Brauer sabia disso. Mas não prefira que Nietzsche quereria que ele também mantivesse reserva. Brauer percebeu que teria que tomar uma posição nessa questão. Teria que se revelar o máximo possível. Somente assim, pensou ele, Nietzsche aprenderia que não há nada de mal na abertura e honestidade entre as pessoas. Talvez tenha razão, mas me parece que quanto mais me conseguir contar sobre seus sentimentos íntimos, mais alívio obterei. Nietzsche tenso, mas acenou com a cabeça para Brauer continuar. A história começa 2 anos atrás, quando um de meus pacientes me pediu que assumisse os cuidados médicos de sua filha, que chamarei de Ana O, para não revelar sua identidade real. Você me contou seu método de formar pseudônimos, de modo que as iniciais dela devem ser B e P. Brauer sorriu pensando. Este homem é como Zig, não esquece nada. Continuou descrevendo os detalhes da doença de Berta. Também é importante você saber que Ana O tinha 21 anos. Era extraordinariamente inteligente, culta e de uma beleza impressionante. Um sopro, não um ciclone, de ar fresco para um homem de 40 anos em rápido envelhecimento. Conhece o tipo de mulher de que estou falando? Nietzsche ignorou a pergunta. Você se tornou médico dela? Sim. Concordei em me tornar o médico dela e jamais traí tal confiança. Todas as transgressões que irei revelar consistem em pensamentos e fantasias, e não em ações. Primeiro, deixe-me concentrar no tratamento psicológico. Durante nossas sessões diárias, ela entrava automaticamente em um estado de ligeiro transe em que discutia, ou conforme dizia, descarregava todos os eventos e pensamentos perturbadores das últimas 24 horas. Esse processo, que se referia como limpeza de chaminé, contribuía para que se sentisse melhor nas 24 horas seguintes, mas não exercia efeito sobre seus sintomas histéricos. Foi aí que um dia topei com um tratamento eficaz. Brauer prosseguiu descrevendo como eliminaram não apenas cada um dos sintomas de Berta, retrocedendo até a sua causa original, mas finalmente a totalidade da doença, ao ajudá-la a descobrir e reexperimentar sua causa fundamental, o horror da morte do pai. Nietzsche, que vinha entusiasticamente tomando notas, exclamou: seu tratamento dessa paciente me parece extraordinário. Talvez tenha feito uma importante descoberta na terapêutica psicológica. Talvez se aplique aos seus próprios problemas. Agrada-me a possibilidade que seja ajudado por sua própria descoberta, pois nunca se consegue ser realmente ajudado por outra. É preciso que se encontre a força para ajudar a si próprio. Talvez você, à semelhança de Ana O, precise descobrir a causa original de cada um de seus problemas psicológicos. Contudo, disse que não recomenda esse tratamento para si mesmo. Por que não? Por várias razões. Brauer respondeu com a segurança da autoridade médica. Meu estado difere bastante daquela de Ana. Em primeiro lugar, não tenho propensões hipnóticas. Jamais experimentei qualquer estado de consciência incomum. Isso é importante, pois acredito que a histeria seja causada por uma experiência traumática que ocorre enquanto o indivíduo está em um estado de consciência anormal. Dado que a memória traumática e a maior excitação cortisal existem em uma consciência alternada, não podem ser manuseados, integrados ou esgotados durante a experiência do dia a dia. Sem interromper seu relato, Brauer se levantou, atiçou o fogo e colocou outra acha. Também, e talvez ainda mais importante, meus sintomas não são histéricos. Eles não afetam o sistema nervoso ou alguma parte do corpo. Lembre-se, a histeria é uma doença feminina. Meu estado, ao que me parece, está qualitativamente mais próximo da angústia ou aflição humana normal. Quantitativamente, é sem dúvida bastante ampliado. Outro fator. Meus sintomas não são agudos. Eles se desenvolveram lentamente no correr dos anos. Veja sua lista. Não consigo identificar um início preciso para qualquer um desses problemas. Mas existe outra razão pela qual a terapia me empreguei com minha paciente talvez não se aplique a mim.
uma razão bastante perturbadora. Quanto aos sintomas de Berta, eu estava certo que quando achei que sua primeira inicial era B, Brower fechou os olhos de aflição. Cometi uma gafe. É-me terrivelmente importante não violar o direito de privacidade de meus pacientes, especialmente essa paciente. Sua família é bastante conhecida na comunidade e todos sabem que fui o médico dela. Por isso, precavi-me para não falar muito com outros médicos sobre meu trabalho com ela, mas fica difícil usar um nome falso aqui com o senhor. Você quer dizer que é difícil falar livremente e se desabafar e, ao mesmo tempo, ter que vigiar suas próprias palavras para não usar o nome errado? Exatamente, suspirou Brower. Agora, não resta outra alternativa que não continuar a falar dela usando seu nome verdadeiro, Berta. Mas me prometa que não o revelará a ninguém. É claro, respondeu Nietzsche prontamente. Ante essas palavras, Brower apanhou do bolso da jaqueta um estojo de couro de charutos, pegou um deles e, como seu companheiro recusasse, acendeu-o para si mesmo. Onde parei? Perguntou. Você estava falando porque seu novo tratamento talvez não se aplique aos seus próprios problemas? Algo sobre uma razão perturbadora. Sim, a razão perturbadora. E Brower exalou uma longa emanação de fumaça azulada antes de prosseguir. Fui bastante tolo para me vangloriar de uma importante descoberta quando apresentei o caso a alguns colegas e estudantes de medicina. Contudo, poucas semanas depois, quando transferi seu cuidado para outro médico, soube que quase todos os seus sintomas retornaram. Está vendo em que situação delicada estou? Delicada, respondeu Nietzsche. Por que anunciou uma cura que pode não ser real? Costumo imaginar que localizo as pessoas presentes então à conferência e então confesso a cada uma que minhas conclusões estavam erradas. Uma preocupação nada incomum para mim. Minha percepção das opiniões de meus colegas realmente me aflige. Embora tenha provas do respeito deles, continuo a me sentir como uma fraude. Esse é outro problema que me atormenta. Adicione-o à sua lista. Nietzsche zelosamente abriu seu caderno e escreveu por um momento. Voltando à Berta, não sei exatamente a causa da recaída dela. Pode ser que, à semelhança do mesmerismo, meu tratamento tenha um sucesso apenas temporário. Pode ser também que meu tratamento tenha sido eficaz, mas neutralizado por seu final catastrófico. Nietzsche apanhou novamente o lápis. O que quer dizer com um final catastrófico? Para que possa entender primeiro, tenho que contar o que transcorreu entre Berta e mim. Não adiantam muitos rodeios. Melhor ser direto e dizer a verdade. Eu, este velho tolo, me apaixonei por ela. Fiquei obcecado por ela. Ela não saía da minha cabeça. Surpreendeu a Brower quão fácil, na verdade estimulante, fora revelar tanta coisa. Meu dia se dividia em 2 segmentos: estar com Berta e esperar até estar com ela novamente. Eu a via por 1 hora todos os dias da semana, e depois comecei a visitá-las 2 vezes ao dia. Sempre que a via, sentia grande paixão. Sempre que ela me tocava, sentia-me sexualmente excitado. Porque ela o tocava. Ela andava com dificuldade e agarrava meu braço quando caminhávamos. Muitas vezes, graves contrações exigiam que eu massageasse profundamente os músculos de sua coxa. Às vezes, ela chorava tão lastimosamente que me via forçado a apoiá-la em meus braços para confortá-la. Às vezes, quando me sentava próximo dela, espontaneamente ela entrava em transe, repousava a cabeça sobre meu ombro e limpava a chaminé, durante 1 hora. Ou deitava a cabeça em meu colo e dormia como um bebê. Muitas vezes lutei para conter meus impulsos sexuais. Talvez, interveio Nietzsche, somente sendo um homem consegue um homem liberar a mulher em uma mulher. Brower se indignou. Acho que não o compreendi bem. Você sabe muito bem que qualquer atividade sexual com uma paciente é condenável. É um anatema perante o juramento hipocrático do médico. E a mulher? Qual é a responsabilidade da mulher? Mas não é uma mulher qualquer, é uma paciente. Não o estou entendendo. Retornemos a este ponto mais tarde, respondeu Nietzsche calmamente. Ainda não ouviu o final catastrófico. Bem, parecia-me que Berta estava melhorando. Meus sintomas estavam desaparecendo um por um, mas o médico dela não estava nada bem. Minha esposa Matilde, que sempre se mostrara compreensiva e bem-humorada, começou a ressentir. Primeiro a quantidade de tempo que eu despedia com Berta, e depois ainda mais quando eu falava sobre a paciente. Felizmente, não fui tão tolo a ponto de revelar a Matilde a natureza de meus sentimentos, mas creio que ela suspeitou deles. Um dia, ela me abordou com raiva e me proibiu de mencionar Berta novamente.
comecei a ressentir e minha esposa ia até desenvolver a ideia racional de que ela era um obstáculo em minha vida, que se não fosse por ela eu poderia começar uma vida nova com Berta. Brauer parou, notando que Nietzsche fechara os olhos. Você está bem? Já é o suficiente para um dia? Estou ouvindo, às vezes vejo melhor de olhos fechados. Bem, houve outro fator para complicar. Eu tinha uma enfermeira, Eva Berger, a predecessora de Frau Becker, a qual em nossos 10 anos juntos se tornou uma amiga íntima e confidente. Eva ficou muito preocupada. Ela temeu que minha paixão louca por Berta pudesse me arruinar, que eu não conseguisse resistir aos meus impulsos e cometesse alguma tolice. Na verdade, devido à sua amizade por mim, ofereceu fazer um sacrifício. Os olhos de Nietzsche se arrelataram. O que quer dizer um sacrifício? Suas palavras foram que varia qualquer coisa para impedir que eu me arruinasse. Eva sabia que Matilde e eu praticamente não mantínhamos contato sexual. Pensava ser essa a razão de minha atração por Berta. Acredito que estava se oferecendo para aliviar minha tensão sexual. E acredita que o fez por você? Estou convencido disso. Eva é uma mulher muito atraente e tinha muitos homens para escolher. Garanto-lhe que sua oferta não se deu aos meus dotes físicos. Esta careca, esta barba agreste e estas salsas, apontou suas grandes orelhas protuberantes, como meus companheiros costumavam brincar. Além disso, certa vez ela confidenciou que tivera, anos antes, um relacionamento íntimo e desastroso com um patrão que acabara lhe custando o emprego e jurara que nunca mais. O sacrifício de Eva a ajudou. Ignorando o ceticismo, possivelmente escárnio na pronúncia de sacrifício, Brauer respondeu obviamente. Jamais aceitei a oferta dela. Fui bastante tolo para pensar que dormir com Eva seria uma traição para com Berta. Às vezes, me arrependo profundamente disso. Não compreendo. Os olhos de Nietzsche, embora ainda regalados de interesse, mostravam sinais de fadiga, como se agora tivesse visto e ouvido em excesso. De que se arrepende? De não ter aceito a oferta de Eva, é claro. Penso com frequência sobre essa oportunidade perdida. É outro desses pensamentos intrusos que me atormentam. Brauer apontou para o caderno de Nietzsche. Acrescente na lista. Nietzsche apanhou novamente o lápis e, enquanto acrescentava outro item à lista, crescente de problemas de Brauer, perguntou. Esse arrependimento continuou não entendendo. Se tivesse aceito Eva, em que seria agora diferente? Diferente? O que quer ser diferente tem a ver com isso? Foi uma oportunidade única com que jamais toparei outra vez. Também foi uma oportunidade única dizer não. Dizer um bendito não a um predador. Essa oportunidade você agarrou. Brauer ficou estupefato com o comentário de Nietzsche. Obviamente, Nietzsche nada sabia da intensidade do anseio sexual, mas ainda não fazia sentido debater essa questão. Ou talvez ele não tivesse deixado claro que Eva poderia ter sido sua a um simples pedido. Será que Nietzsche não compreendia que é preciso agarrar as oportunidades quando se apresentam? Entretanto, havia algo de intrigante em sua afirmação sobre o bendito não. Ele é uma mistura curiosa, pensou Brauer, de imensos pontos cegos e uma originalidade penetrante. Novamente, Brauer teve uma intuição de que aquele homem estranho poderia ter algo de valor para lhe oferecer. Onde estávamos? Ah, sim, na calamidade final. O tempo todo pensei que meu caso sexual com Berta fosse inteiramente autista, ou seja, que transpirasse apenas em minha mente, e que o tivesse escondido totalmente dela. Imaginei meu choque, quando um dia fui informado pela mãe de Berta de que esta anunciara estar grávida do bebê do Dr. Brauer. Brauer descreveu a raiva de Matilde ao saber da falsa gravidez e suas exigências iradas de que transferisse Berta imediatamente para outro médico e despedisse Eva também. Então, o que fez? O que poderia fazer? Toda a minha carreira, minha família, toda a minha vida estavam em jogo. Foi o pior dia de minha vida. Tive que mandar Eva embora. Obviamente, ofereci que continuasse trabalhando comigo até conseguir ajudá-la a encontrar outro emprego. Embora dissesse que compreendia a minha situação, não retornou ao trabalho no dia seguinte e nunca mais a vi. Escrevi-lhe várias vezes, mas ela nunca respondeu. Com Berta, as coisas foram ainda piores. Quando a visitei no dia seguinte, seu delírio havia sumido, bem como a ilusão de que eu a havia fecundado. Na verdade, ela teve uma amnésia completa de todo o episódio e reagiu catastroficamente ao meu anúncio de que deixaria de ser o seu médico. Ela chorou, suplicou-me que mudasse de ideia,
Implorou que dissesse o que fizera de errado. É claro que ela não fizera nada de errado. Seu acesso sobre o bebê do Dr. Brower fizera parte de sua histeria. Não eram palavras dela. Era o seu delírio falando. E de quem era o delírio? Perguntou Nietzsche. Bem, é claro que era o delírio dela, mas não a responsabilidade dela. Não mais do que a responsabilidade de alguém que, pelas ocorrências fortuitas e bizarras de um sonho, as pessoas dizem coisas estranhas e incoerentes em tal estado. As palavras dela não me parecem incoerentes ou fortuitas. Dr. Brower, você sugeriu que eu simplesmente interpusesse quaisquer comentários que me ocorressem. Permita uma observação. Acho notável que você seja responsável por todos os seus pensamentos e todas as suas ações, enquanto ela, a voz de Nietzsche era grave e seu dedo apontava para Brower, em virtude da doença, está isenta de tudo. Mas, professor Nietzsche, conforme você mesmo diz, o poder é o fator importante. Eu detinha o poder em virtude de minha posição. Ela me procurou à procura de ajuda. Eu estava consciente da vulnerabilidade dela e consciente de que ela amava muito o pai, talvez demais, e de que sua doença fora precipitada pela morte dele. Sabia também que ela me imbuía do amor que sentira por ele, e eu o explorei. Eu queria que ela me amasse. Sabe quais foram suas últimas palavras para mim? Depois de lhe contar que a estava transferindo aos cuidados de outro médico, ela bradou enquanto eu me retirava. O senhor será para sempre o único homem para mim. Jamais haverá outro homem em minha vida. Palavras terríveis. Mostram quanto a feri. Mas houve algo ainda mais terrível. Gostei dessas palavras. Gostei de ouvi-la reconhecer meu poder sobre ela. Veja bem, deixei-a enfraquecida, aleijada. Seria o mesmo que lhe ter amarrado e mutilado os pés. Depois que a viu pela última vez, perguntou Nietzsche, qual foi o destino dessa aleijada? Ela foi admitida em outro sanatório em Kreuzlingen. Muitos de seus sintomas originais voltaram. As flutuações de humor, a perda da língua-mãe todas as manhãs e a dor, controlável apenas através da morfina, em que está viciada. Um fato de interesse. O novo médico de Berta apaixonou-se por ela, afastou-se do caso e, depois disso, pediu-a em casamento. O mesmo padrão se repete com o médico seguinte, notou? Noto apenas que estou devastado pelo pensamento de Berta com outro homem. Por favor, adicione ciúmes à lista. É um de meus maiores problemas. Estou infestado por visões dos dois conversando, se tocando, até fazendo amor. Embora tais visões me inflijam grande dor, continuam a me atormentar. Consegue entender uma coisa dessa? Alguma vez experimentou tais ciúmes? Essa pergunta foi um divisor de águas na sessão. De início, Brauer deliberadamente se revelara de modo a fixar o modelo para Nietzsche, esperando encorajá-lo a agir da mesma forma. Logo, porém, imergira inteiramente no processo confessional. Afinal, não corria risco. Nietzsche, acreditando-se o conselheiro de Brauer, jurara manter sigilo. Era uma experiência nova. Nunca antes Brauer compartilhara tanto de si. Havia Max, mas com Max tentara preservar sua imagem e escolhera cuidadosamente as palavras. Mesmo com Eva Berger, sempre se refreara, escondendo os achaques da idade, suas vacilações e dúvidas sobre si, todas aquelas características que poderiam fazer um homem mais velho parecer frágil ou enfadonho para uma jovem e atraente mulher. Mas quando começou a descrever seus sentimentos de ciúmes para com Berta e o novo médico dela, Brauer reassumiu o papel do médico de Nietzsche. Ele não mentiu. De fato, corriam rumores sobre Berta e o outro médico, e ele realmente sofrera de ciúmes, mas exagerou seus sentimentos numa tentativa de orquestrar a autorrevelação de Nietzsche, posto que Nietzsche devia ter sentido ciúmes no relacionamento pitagórico entre ele, Louis Salomé e Paul Ré. Mas essa estratégia não surtiu efeito. Ao menos, Nietzsche não revelou qualquer interesse em comum pelo tema. Apenas anuiu vagamente com a cabeça, virou as páginas de seu caderno e esquadrinhou suas anotações. Os dois homens recaíram em silêncio. Contemplaram o fogo que se extinguia. Depois, Brauer enfiou a mão no bolso e apanhou seu pesado relógio de ouro, um presente do pai. Atrás estava gravado: para Joseph, meu filho. Leve o espírito de meu espírito para o futuro. Olhou para Nietzsche. Aqueles olhos cansados refletiriam a esperança de que a entrevista estivesse chegando ao fim. Estava na hora de ir embora. Professor Nietzsche, é-me altamente benéfico conversar com o senhor. Porém, tenho uma responsabilidade em relação a você e ocorre-me que prescrevi repouso para evitar excitar sua enxaqueca. Depois privei-o dele ao forçá-lo a me escutar por tanto tempo.
Outro pensamento, lembro-me de uma descrição de seu dia típico, um dia com pouco contato íntimo com outras pessoas. Não será esta uma dose exagerada de uma só vez? Não apenas tempo demais, conversa e escuta demais, mas também demais da vida íntima de outrem? Nosso acordo prevê a honestidade, Dr. Brown. Seria desonesto discordar de você. Realmente foi muita coisa hoje e estou fatigado. Reclinou-se na cadeira. Mas não ouço demais sobre sua vida íntima. Também aprendo com você. Falei sério ao dizer que quando se trata de aprender a me relacionar com os outros, tenho de começar do zero. Enquanto Brower se levantava e apanhava o paletó, Nietzsche acrescentou: um comentário final. Você falou bastante sobre o segundo item de sua lista, acossado por pensamentos estranhos. Talvez tenhamos esgotado hoje essa categoria, pois agora tenho uma ideia de como esses pensamentos indignos invadem e possuem sua mente. Porém, eles são mesmo assim seus pensamentos, e se trata de sua mente. Pergunto-me, que benefício desfruta em permitir que isso ocorra? Ou em termos mais incisivos, em fazer com que ocorra? Brower enfiava um braço na manga do paletó, gelou. Fazer com que ocorra? Não sei. Tudo que posso dizer é que, do meu interior, não o sinto dessa forma. Sinto como se acontecesse comigo. Sua alegação de que eu faço acontecer não tem, como dizer, qualquer significado emocional para mim. Precisamos encontrar uma forma de lhe dar significado. Nietzsche se levantou e acompanhou Brauer até a porta. Tentemos uma experiência imaginária. Para a discussão de amanhã, por favor, considere esta questão. Se não estivesse pensando esses pensamentos estranhos, em que estaria pensando? Excertos das anotações de Dr. Brauer sobre Eckhart Müller, de 5 de dezembro de 1882. Um excelente começo, grandes realizações. Ele desenvolveu uma lista de meus problemas e planeja enfocar um de cada vez. Bom, que pense que é isso que estamos fazendo. Para encorajá-lo a se confessar, me desnudei hoje. Ele não correspondeu, mas o fará com o tempo. Certamente ficou espantado e impressionado com minha franqueza. Tenho uma interessante ideia tática. Descreverei a situação dele como se fosse minha própria. Depois, deixarei que me aconselhe e, ao fazê-lo, ele silenciosamente aconselhará a si próprio. Assim, por exemplo, poderia ajudá-lo a lidar com o triângulo dele, com Lois Salomé e Paul-Ré, pedindo ajuda para meu triângulo com Berta e seu novo médico. Ele é tão reservado que essa talvez seja a única forma de ajudá-lo. Talvez ele jamais seja suficientemente honesto para pedir ajuda diretamente. Sua mente é original. Não consigo prever suas respostas. Talvez Lois Salomé esteja certa. Quiçá ele esteja destinado a ser um grande filósofo, à medida que evitar o tema dos seres humanos. Na maioria dos aspectos das relações humanas, seus pontos cegos são prodigiosos, mas no tocante às mulheres, ele é bárbaro, quase inumano. Qualquer que seja a mulher ou a situação, sua resposta é previsível. A mulher é predadora e maquinadora. Seu conselho sobre as mulheres é igualmente previsível. Culpe-as, puna-as. Faltou um item, evite-as. Quanto aos sentimentos sexuais, terá algum? Verá as mulheres como perigosas demais? Ele deve ter desejo sexual. Mas o que acontece com ele? Estará represado, exercendo uma pressão que de alguma forma precisa extravasar? Será essa, me pergunto, a fonte de sua enxaqueca? Excertos das anotações de Friedrich Nietzsche sobre o Dr. Brauer, de 5 de dezembro de 1882. A lista está crescendo. Aos meus 6 itens, o Dr. Brauer acrescentou 5 outros. Sentimentos de aprisionamento, pelo casamento, pela vida. 8. Sentimento de distância em relação à esposa. 9. Arrependimento por ter recusado o sacrifício sexual de Eva. 10. Preocupação exagerada com as opiniões de outros médicos a seu respeito. 11. Ciúmes. De Berta e do outro homem. Será que esta lista nunca terminará? Será que cada dia revelará novos problemas? Como fazê-lo ver que seus problemas clamam por atenção apenas para obscurecer aquilo que não deseja enxergar? Pensamentos mesquinhos infiltram sua mente como um fungo. Eles acabarão degenerando seu corpo. Hoje, quando ele partiu, perguntei-lhe o que veria se não tivesse cego por trivialidades. Assim apontei o caminho. Ele o tomará? Ele é uma mescla curiosa, inteligente, mas cego, sincero, mas tortuoso. Saberá de sua própria insinceridade?
Ele diz que eu o ajudo. Ele me elogia. Terá ideia de como odeio dádivas? Será que dádivas arranham minha pele e destroem meu sono? Será um daqueles que fingem dar, apenas para oferir dádivas? Não as darei. Será um daqueles que reverenciam a reverência? Será alguém que deseja me encontrar em vez de a si próprio? Nada devo dar a ele. Quando um amigo necessita de um local de repouso, é melhor oferecer um catre duro. Ele é envolvente, simpático. Cuidado. Sobre algumas coisas ele se persuadiu a se elevar, mas suas entranhas não se persuadiram. Sobre as mulheres, ele é quase inumano. Uma tragédia chafurdar naquela lama. Conheço tal lama. É bom olhar para baixo e ver o que eu superei. A maior árvore ascende às maiores alturas e mergulha as raízes nas mais fundo, para dentro da escuridão, mesmo para dentro do mal, mas ele nem se eleva, nem decai. O desejo animal drena sua força e sua razão. 3 mulheres o laceram, e ele se sente grato para com elas. Ele lambe as terríveis garras dessas mulheres. Uma delas o borrifa com seu almiscar e finge sacrifício. Ela oferece a dádiva da servidão, a servidão dele. A outra o atormenta. Ela finge fraqueza de modo a se encostar nele enquanto anda. Ela finge dormir para repousar a cabeça na masculinidade dele. E quando enfadada desses pequenos tormentos, ela o humilha publicamente. Terminando o jogo, ela vai em frente e continua com seus truques contra a próxima vítima. Ele está cego para tudo isso. Apesar de tudo, ele a ama. Não importa o que ela faça. Ele se compadece de sua posição de paciente e ama. A terceira mulher o mantém em cativeiro permanente, mas eu a prefiro. Ao menos não esconde as garras. Carta de Friedrich Nietzsche para Lois Salomé, de dezembro de 1882. Cara Lou, tens em mim o maior defensor, mas também o mais impiedoso juiz. Exijo que julgues a ti mesma, que determines tua própria punição. De volta à horta, decidirá revelar toda a minha filosofia a ti. Não tens ideia do vulto dessa decisão. Acreditei que não poderia ter presenteado melhor a ninguém. Naquela época eu tendia a considerar-te uma visão e manifestação de meu ideal terreno. Por favor, observa que tenho uma péssima visão. Penso que ninguém consegue pensar melhor de ti, mas tampouco pior. Caso tivesse te criado, conceder-te-ia melhor saúde muito além daquilo que é bem mais valioso. Talvez um pouco mais de amor por mim, embora isso não tenha absolutamente a mínima importância. E o mesmo se daria com o amigo Ré. Nem contigo, nem com ele consigo proferir uma só palavra sobre questões de meu coração. Imagino que não tens ideia do que desejo. Mas esse silêncio forçado é quase sufocante, porque gosto de vocês. Friedrich Nietzsche.